Moscou e São Petersburgo, duas cidades incríveis, duas experiências únicas. Moscou, imponente e efervescente, exala grandeza e história. São Petersburgo, elegante e poética, parece congelada no tempo com seus palácios majestosos e canais magníficos. Alguns preferem o esplendor clássico de São Petersburgo, outros, a energia monumental de Moscou. Mas uma coisa é certa, ambas cativam à primeira vista. Em Moscou, as pessoas andam rapidamente, sempre com um propósito. Em São Petersburgo, as pessoas olham para o rio, conversam e aproveitam um momento. Ambas as cidades compartilham a elegância tipicamente russa, mulheres de pele clara, olhos claros e estilo polido. Mas, enquanto Moscou é dominada pela moda moderna e sofisticada, São Petersburgo exala um ar mais boêmio e artístico. A diferença também se reflete na educação. Moscou abriga universidades técnicas e centros financeiros. São Petersburgo, escolas de arte, literatura e música. Uma representa o cérebro racional da Rússia, a outra, seu coração emocional. E há também as mulheres russas, elegantes, charmosas e cheias de graça. Elas trazem uma dimensão acolhedora e humana a cada viagem. Muitos visitantes se deixam encantar por elas e sonham em conhecê-las e compreender a cultura única que as cerca. Sua beleza natural e simpatia tornam a Rússia ainda mais fascinante. Portanto, seja você um amante da arquitetura, apaixonado por história ou simplesmente curioso para descobrir um povo acolhedor e encantador, a Rússia tem tudo para surpreendê-lo. Localizada no noroeste da Rússia, São Petersburgo se estende por mais de 1.439 km² e abriga quase 6 milhões de pessoas. É a quarta cidade mais populosa da Europa, enquanto Moscou, com aproximadamente 12 milhões de habitantes, ocupa o segundo lugar. Houve momentos em que os próprios russos preferiam São Petersburgo a Moscou. Não é difícil entender o porquê. Esta cidade é a grande cidade russa mais próxima da Europa, a apenas 12 horas de carro de países bálticos como a Estônia. Com a documentação adequada, seus habitantes podem cruzar a fronteira pela manhã, passar o dia lá e retornar à Rússia à tarde. Eles vivem uma vida que mistura as culturas russa e europeia de forma harmoniosa e dinâmica. Comparada a Moscou, São Petersburgo tem outra vantagem insubstituível: o mar. A oeste da cidade fica o Golfo da Finlândia, conectado ao Mar Báltico, o que multiplica as experiências possíveis. Os moradores podem aproveitar o mar no verão, caminhar ao longo da costa e relaxar após o trabalho, envoltos na brisa do mar. Embora o verão seja curto, a cidade nunca é cinza ou sombria. As ruas estão cheias de gente, e eventos, festivais e celebrações dão à cidade o ar de um museu a céu aberto em constante movimento. Combinada com a beleza de sua arquitetura e o calor do povo russo, a paisagem parece saída de uma pintura. Mas tudo é real. O rio Neva atravessa a cidade, dividindo-se em vários braços antes de desaguar no Golfo da Finlândia. Portanto, a parte ocidental de São Petersburgo é composta por várias ilhas, cada uma com sua própria identidade. Com seus 55 canais e quase 500 pontes, muitos a chamam de Veneza da Rússia. Ao longo desses canais erguem-se mansões majestosas, algumas residências privadas da elite, outras convertidas em hotéis de luxo, com preços que podem ultrapassar 50 milhões de dólares.
A cidade também é famosa por suas noites brancas, um fenômeno natural durante o verão, quando o sol mal se põe. De maio a julho, São Petersburgo se transforma em um festival interminável de música, dança e apresentações, estabelecendo-se como um vibrante centro cultural. Fundada no início do século XVIII por Pedro o Grande, a cidade foi concebida como uma Veneza do Norte e a porta de entrada da Rússia para a Europa. Por mais de 200 anos, foi a capital do país e um importante centro educacional e cultural, com universidades como a Universidade Estadual de São Petersburgo. Durante a Segunda Guerra Mundial, então conhecida como Leningrado, sofreu um cerco devastador de 900 dias, enfrentando fome, frio e destruição. Hoje, continua sendo uma das cidades mais habitáveis da Rússia, combinando história, modernidade e cultura. As mulheres russas em São Petersburgo são um exemplo de força e educação, contribuindo para uma cidade mais inclusiva e dinâmica. No entanto, o alto custo de vida obriga muitos moradores a trabalhar para sobreviver, com aluguéis que podem ultrapassar 75 mil rublos por mês. O sistema de transporte é eficiente, com o icônico metrô de 54 estações considerado uma obra de arte. De Moscou, uma viagem de trem de alta velocidade leva 5 horas, e visitantes internacionais podem ficar por 72 horas com visto se chegarem de navio de cruzeiro. Embora muito próxima da Europa, São Petersburgo permanece profundamente russa. O idioma predominante é o russo, e a maior parte da sinalização e documentação está em cirílico. Seu clima, com céu cinzento e chuva frequente, pode ser desafiador para quem não conhece. Se você planeja visitar São Petersburgo, aprenda algumas frases em russo ou familiarize-se com o alfabeto cirílico. Esteja preparado para o clima imprevisível e traga algum dinheiro em rublos. Venha com os olhos bem abertos e o coração pronto para ouvir. São Petersburgo tem uma história para contar para aqueles que sabem parar e sentir. Ao longo da história, poucas nações tiveram duas cidades tão poderosas e distintas quanto a Rússia. Moscou e São Petersburgo são dois mundos separados por apenas 700 quilômetros, mas completamente distintos em caráter, ritmo e alma. Moscou, a atual capital, é o centro político e econômico do país. É uma cidade vasta, com quase 13 milhões de habitantes e uma área de pouco mais de 2.500 quilômetros quadrados. Seu clima é continental. Os invernos são frios, com temperaturas em torno de menos 20 graus Celsius, e os verões são surpreendentemente quentes. O estilo de vida é acelerado, ambicioso e competitivo. As avenidas são largas, arranha-céus dominam o horizonte, e o metrô, um dos mais extensos e elegantes do mundo, conecta todos os cantos da cidade. Mas morar em Moscou não é barato. Um apartamento moderno no centro da cidade pode custar mais de 100 mil rublos por mês, e a despesa média mensal gira em torno de $2.000. Não é por acaso que empresários, políticos e milionários de todo o país moram aqui. Nas áreas mais exclusivas, como Malaya, Bronnaia ou Petroca, é comum ver Ferraris, Lamborghinis e lojas de luxo abertas até tarde da noite. No entanto, por trás dessa imagem de poder, Moscou também tem um cotidiano muito ativo e humano. Os parques, cafés e o rio Moscou ficam lotados, especialmente no verão. Os russos adoram sair, caminhar,
tirar fotos e compartilhar momentos com os amigos. Há uma energia constante, uma sensação de movimento e determinação em cada canto. São Petersburgo, por outro lado, representa outro lado da Rússia. Foi fundada por Pedro, o Grande, em 1703 como uma janela para a Europa, e sua arquitetura reflete isso. Palácios, canais e pontes dão a ela uma atmosfera completamente diferente da capital. Aqui, tudo parece mais lento, mais poético. O clima é mais úmido e frio, com invernos longos, mas as famosas noites brancas de junho transformam a cidade em um lugar mágico, onde o sol mal se põe. Com cerca de 6 milhões de habitantes, São Petersburgo é mais administrável, mais fácil de percorrer a pé e também mais acessível. Os aluguéis e o custo de vida são mais baixos do que em Moscou. Em vez de torres de vidro e trânsito caótico, há bondes, livrarias e cafés cheios de estudantes, artistas e músicos de rua. Quanto à atmosfera, Moscou vibra com poder e ambição, São Petersburgo inspira arte e reflexão. Apesar das tensões políticas e dos desafios internacionais, ambas as cidades permanecem seguras, ativas e cheias de vida. Moscou deslumbra com sua energia e modernidade. São Petersburgo encanta com sua história e beleza. Em suma, Moscou é a capital do poder, São Petersburgo é a capital da alma. E somente experimentando ambas você pode realmente entender o espírito da Rússia. Se você achou este conteúdo útil, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para descobrir mais documentários sobre a vida e as maravilhas do mundo.